Legendas feitas por Dima Torzok. Legendas feitas por Dima Torzok. Novos ataques massivos de mísseis da Rússia contra prédios residenciais na região de Kiev tiraram mais 14 vidas e centenas de pessoas foram evacuadas da zona de impacto. E só em Vishnevoi, os russos destruíram de uma vez 5 ruas com seu ataque. Em Kiev, explosões foram ouvidas durante toda a noite e continuaram pela manhã. O novo ataque massivo contra Kiev na noite de 6 de julho mostrou que, infelizmente, os sistemas de defesa antiaérea ucranianos estão falhando de forma crítica contra mísseis balísticos. A Ucrânia já solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, planeja discutir o fortalecimento da defesa antiaérea na cúpula da OTAN já amanhã, 7 de julho, em Ankara. E lá, vale lembrar, ele vai se encontrar com Trump e todos os líderes da OTAN, e é justamente com essa cúpula que esses ataques brutais dos russos podem estar relacionados. Sabe-se que na cúpula da OTAN, Donald Trump vai se encontrar com Volodymyr Zelensky e depois disso vai ligar para Vladimir Putin. E para o Kremlin agora é vital mostrar aos americanos, mostrar pessoalmente ao Trump, que a Rússia supostamente está vencendo e por isso é preciso pressionar justamente a OTAN. Neste episódio vamos discutir tudo o que se sabe até o momento, tudo o que está relacionado a esse ataque brutal dos russos contra a Ucrânia. Enquanto isso, a Ucrânia realizou um contra-ataque, em particular há informações sobre o ataque à refinaria de petróleo de Omsk. Esta é a maior refinaria de petróleo da Rússia. Ela está localizada a 2.500 km da fronteira estatal da Ucrânia. Hoje, a Ucrânia destruiu 2 navios-tanque com gasolina no mar de Azov que iam de Taganrog para a Crimeia. Também em terra foram atingidos 2 sistemas de defesa aérea S-400, um depósito de combustível em Kerch e o radar Nebo-U. No geral, como vocês podem entender, a Ucrânia está realizando ataques de retaliação contra os russos, que atacam cidades pacíficas ucranianas e destroem casas residenciais. Enfim, vamos discutir tudo isso juntos. Meu nome é Alexei Petty e vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo e não se esqueçam de comentar aqui em baixo. Continua. Legendas feitas por Dima Torzok.
Grandas de Matorzok. Obrigado. Então, Kiev e a região. Esta noite, na noite de 6 de julho, foi novamente alvo de um ataque massivo de mísseis e drones por parte dos russos. Segundo as autoridades, pelo menos 12 pessoas morreram em Kiev e cerca de 60 ficaram feridas, entre elas 2 crianças. Na região de Kiev, 3 pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas. E enfatizo que esses são apenas dados preliminares, pois as operações de busca e salvamento ainda continuam. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, informou que 27 feridos, incluindo crianças, estão neste momento em hospitais. Segundo as autoridades, o número de vítimas pode aumentar, já que os trabalhos de busca e salvamento continuam. A Ucrânia está neste momento iniciando uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU devido aos ataques massivos de mísseis da Rússia, justamente contra cidades pacíficas. E a seguir vou citar o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrei Sybiga. Cada míssil russo lançado contra a Ucrânia carrega uma mensagem que vai muito além das nossas fronteiras. Ela tem como objetivo convencer o mundo de que a violência pode substituir a lei, que o medo é mais forte do que a solidariedade e que a crueldade permanece impune. A demora ou uma reação fraca não são capazes de deter o terror, somente ações decisivas e oportunas podem fazer isso. Ao mesmo tempo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se prepara para a cúpula da OTAN. Na cúpula em Ankara, que acontecerá nos dias 7 e 8 de julho, onde ele se encontrará com o presidente americano e todos os líderes da OTAN, declarou que a Rússia continua destruindo impunemente casas civis enquanto o mundo inteiro simplesmente observa. Por isso, a Ucrânia espera decisões firmes da cúpula da OTAN que ajudem a parar esse terror. Zelensky observou que os defensores ucranianos demonstram altíssima eficiência no combate a drones e mísseis de cruzeiro. Porém, a balística russa continua sendo um alvo difícil devido à falta de mísseis interceptores. A seguir, uma citação de Zelensky. É muito importante que o mundo, principalmente os Estados Unidos e nossos parceiros europeus, saiam da cúpula da OTAN em Ankara com decisões firmes em apoio à nossa defesa aérea e, consequentemente, à proteção da vida das pessoas comuns. Enquanto os mísseis para os sistemas Patriot permanecem nos depósitos dos aliados, isso só incentiva a Rússia a continuar atacando prédios residenciais. Os Estados Unidos e a Europa têm força suficiente para parar esse terror. E para grande tristeza, nesta noite absolutamente todos os mísseis balísticos e Zircon romperam a defesa antiaérea da Ucrânia. Tropas radiotécnicas da Força Aérea da Ucrânia registraram 419 meios de ataque aéreo, entre eles 68 mísseis de diferentes tipos e 351 drones de ataque. O armamento de mísseis do inimigo consistia nos seguintes tipos: 6 mísseis antinávio Tsirkon ou Onyx lançados da região de Kursk, na Federação Russa. 23 mísseis balísticos Iskander-M ou S-400 lançados das regiões de Briansk, Oriol e Kursk. 33 mísseis de cruzeiro K-101 lançados da região de Vologda. 6 mísseis de cruzeiro Calibre lançados de Novorossiysk. Por isso é preciso atingir Novorossiysk com mais força. De todos os mísseis lançados, as forças de defesa aérea conseguiram abater 31 mísseis de cruzeiro Kun-01 e 6 mísseis Calibre. Infelizmente, todos os mísseis balísticos e de Zircon passaram, evidenciando falta crítica de mísseis nos sistemas de defesa aérea Patriot, e essa questão definitivamente deve ser levantada na cúpula da OTAN. Além disso, o próprio Zelensky admitiu que não conseguiram derrubar nenhum dos mísseis balísticos ou antinavio. Exatamente por causa da falta crítica de mísseis interceptores para os sistemas Patriot. O chefe de comunicação das Forças Aéreas da Ucrânia, Yuri Ignat, também confirmou isso. Veja a sua citação a seguir. Para derrubar mísseis balísticos é preciso ter com o que derrubá-los. Temos sistemas suficientes. É necessário um fornecimento constante de mísseis. Temos uma séria escassez de mísseis interceptadores. No momento da gravação deste episódio, já há 14 mortos e 60 feridos em Kiev, entre eles, infelizmente, crianças.
No momento, os socorristas estão trabalhando em mais de 20 locais. A situação mais difícil ocorreu nos bairros Darnitsky e Podolsky da capital ucraniana, onde as tropas russas atingiram exatamente os prédios residenciais de vários andares. De acordo com o Serviço Estatal de Emergência, no bairro Podolsky, um prédio de 9 andares foi danificado. Apartamentos foram destruídos lá, do 9º ao 5º andar. Também foram danificados um prédio não residencial e uma cooperativa de garagens. Lá, carros pegaram fogo. No bairro Darnitsky, destroços danificaram um prédio residencial de 25 andares. Em outro edifício de vários andares, houve um incêndio em apartamentos com uma área de cerca de 150 metros quadrados. Também pegou fogo uma cooperativa de garagens. Em outro prédio de 30 andares, houve um incêndio devido à queda de destroços. No bairro Golozievski da capital, um prédio não residencial pegou fogo. E em Obolonsky, um armazém e uma área de construção não residencial. De acordo com o Serviço Estatal de Emergência, os trabalhos de busca e resgate ainda continuam, pois pode haver pessoas sob os escombros. Mas além da capital, as consequências do ataque russo também foram registradas na região de Kiev. Segundo Nikolai Kalashnik, chefe da Administração Militar Regional de Kiev, 3 pessoas morreram e 26 ficaram feridas no ataque. Esses são os dados até o momento da gravação deste boletim. Entre os feridos estão 2 crianças, um bebê de 9 meses e uma criança de 12 anos. O chefe do Ministério do Interior da Ucrânia, Igor Klimenko, informou que mais de 6.600 pessoas já foram evacuadas de Vishnevoi, onde ocorreu o ataque nesta noite, devido à ameaça de uma detonação secundária. Neste momento, continuam ocorrendo detonações secundárias na cidade. Também seguem as buscas nos porões por lugares onde as pessoas poderiam ter se escondido durante o ataque. Verifica-se quais civis ainda precisam ser evacuados. Agora, uma citação de Klimenko. As consequências são terríveis. Quase 5 ruas foram completamente destruídas. Em termos de extensão, isso vai de dezenas de casas até uma centena. Há muitos incêndios. Os serviços públicos estão trabalhando. Foi organizada uma grande operação no local. Também já foram criados pontos de resiliência, pontos de invencibilidade, postos temporários para lidar com as consequências, onde tendas operacionais foram montadas. Também existem ônibus de resiliência, onde é possível fazer uma solicitação, informar algo ou buscar ajuda com uma dúvida ou problema preocupante para receber uma consulta qualificada e de qualidade. No local, aliás, já estão trabalhando psicólogos, serviços sociais, equipes de resgate, médicos e a polícia. Em geral, todos os serviços que podem ajudar a população civil. Portanto, se por acaso alguém estiver assistindo ao meu programa justamente daí, saiba que você pode procurar esses ônibus. Você pode procurar qualquer policial que encontrar, que vai orientar você sobre para onde ir, como pedir atendimento e onde registrar cada solicitação. Enfim, a ajuda com certeza será oferecida a todos. Na cidade, houve uma piora significativa na qualidade do ar que está, de fato, 5 vezes acima dos níveis permitidos. Os cidadãos dentro do raio da situação de emergência foram orientados a fechar as janelas e seguir as regras recomendadas pelos especialistas. Se isso não for feito, há risco de intoxicação por elementos perigosos que estão presentes no ar neste momento. Continua. Continua, é isso, continua.
tudo bem. Enquanto isso, a Força Aérea da Ucrânia alertou que a Rússia pode lançar um novo ataque com mísseis contra a Ucrânia em breve. Lembro que o ataque massivo anterior ocorreu em 2 de julho e o novo já aconteceu no dia 6. O intervalo entre eles foi de apenas 4 dias, mas pode ser tanto menor quanto maior. O porta-voz das Forças Aéreas da Ucrânia, Yuri Ignat, explicou que a diferença nos intervalos dos ataques se deve à produção complexa e demorada de mísseis. E, em média, esses ataques se repetem aproximadamente a cada 10 dias, mas Ignat acrescentou que o inimigo pode mudar a periodicidade dos ataques. Ele observou que agora os russos podem realizar ataques até mesmo no dia seguinte após um ataque anterior. E lembro também que, antes do ataque de 2 de julho, já havia informações de que os russos haviam acumulado potencial de mísseis suficiente para 2 ou 3 ataques consecutivos. Por isso, não se descarta que realmente, em breve, possa ocorrer um terceiro ataque que, infelizmente, trará novas destruições. E na própria Rússia já explicaram com o que, ou melhor, o que exatamente eles atingiram desta vez. Quais foram os super importantes alvos, isto é, prédios residenciais que eles bombardearam hoje. E assim, o chamado Ministério da Defesa da Rússia confirmou o ataque noturno contra a Ucrânia. Eles declararam que as tropas russas supostamente atingiram alvos. Em seguida, cito: empresas do complexo militar industrial, instalações do setor de energia e combustíveis em Kiev e na região de Kiev, assim como a infraestrutura de aeródromos militares nas regiões de Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy, Chernihiv e Kiev. O Ministério da Defesa da Federação Russa também afirma que o ataque foi realizado, cito, em resposta aos ataques da Ucrânia contra a infraestrutura civil no território da Rússia. Mais uma vez quero enfatizar, a Rússia, como agressora e principal iniciadora de toda essa guerra, nunca pode, nem hipoteticamente, realizar ataques de retaliação, porque todas as suas ações são um ato inicial de agressão, que acabou provocando todos os ataques subsequentes ao território da Rússia. As relações de causa e efeito nos mostram que a Rússia foi a primeira a iniciar a guerra. A Rússia foi a primeira, ilegalmente, sem provocação, atacou a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. A Rússia foi a primeira a, sem provocação, tomar a Crimeia e iniciar o massacre no Donbass ucraniano. Portanto, tudo o que é lançado contra a Rússia são ataques de retaliação. Isso é o direito à autodefesa, de acordo com o artigo 51 da Carta da ONU. Tudo o que a Rússia faz são atos de agressão. Não são ataques de retaliação. O agressor não pode responder ou, como eles afirmam, se defender. Agora eles estão tentando inverter completamente toda a retórica do direito internacional. E tentam afirmar que supostamente usaram o artigo 51 da Carta da ONU sobre autodefesa. Eles só se defendem e fazem ataques de retaliação para evitar que algo atinja o território russo. Russos que continuam assistindo meus programas, estou dizendo isso agora especialmente para vocês. A Rússia atacou a Ucrânia primeiro. E assim que a Rússia parar qualquer ataque contra a Ucrânia, assim que a Rússia retirar todos os seus soldados russos sujos e selvagens do território da Ucrânia, tudo vai acabar. Você não vai precisar responder a nada. Não haverá nenhum ataque à infraestrutura da Rússia nesse mesmo momento. Assim que o último soldado russo deixar o território da Ucrânia, pronto. A guerra termina assim, instantaneamente. Por isso, bem, no geral, eu entendo que sim. Os selvagens precisam continuar espalhando essa besteira de que eles supostamente estão realizando ataques retaliatórios. E, infelizmente, para minha grande tristeza, o povo russo é realmente um rebanho que continua acreditando em tudo isso. É isso. Acreditam que estão apenas se defendendo, desferindo ataques retaliatórios e assim por diante. É isso. E, obviamente, o Ministério da Defesa da Federação Russa divulgou hoje essa declaração de que realmente realizaram um contra-ataque. E eu vou citar mais uma coisa para vocês. No Ministério da Defesa da Federação Russa, declararam que, na noite de 6 de julho, Kiev atacou o território russo com 625 drones, dos quais 613 foram abatidos ou neutralizados. Assim como eles escrevem, cito a seguir,
No Ministério da Defesa, acreditam que o objetivo do ataque era a intenção de Zelensky, antes da cúpula da OTAN, de demonstrar aos patrocinadores ocidentais a disposição de, com o dinheiro deles, atingir alvos civis no território da Rússia. Os principais esforços de Kiev foram concentrados em tentar causar danos a instalações e à logística do complexo de combustível e energia sendo atingidos. Do território da Ucrânia, alvos civis na Rússia, incluindo as regiões de Leningrado, Yaroslavl, Kaluga e na Crimeia. Os militares russos frustraram um ataque em massa, planejado para coincidir com a cúpula da OTAN, abatendo e neutralizando a esmagadora maioria dos drones ucranianos, e assim por diante. Em geral, eles agora estão tentando declarar no Ministério da Defesa que supostamente consideram que o objetivo do ataque é, com a cúpula da OTAN, demonstrar ao Ocidente o número de drones ucranianos, e assim por diante. No geral, eles agora estão tentando demonstrar prontidão. E agora preste atenção no que a própria Rússia está fazendo. Em primeiro lugar, Vladimir Putin, antes de tudo, sabia muito bem que no dia 4 de julho certamente haveria uma conversa telefónica com Trump, porque Trump estaria recebendo ligações de felicitações pelo 250º aniversário da Declaração de Independência dos Estados Unidos. E antes disso, ele apareceu e anunciou que eles supostamente haviam capturado Konstantinovka. Após a conversa de 4 de julho com Trump, o que seu assistente Ushakov disse? Ele afirma que Vladimir Putin destacou a Donald Trump a realidade no terreno, que o exército russo estaria vencendo e que a Rússia capturou Konstantinovka, entre outros pontos. Ou seja, ele precisa passar uma imagem de vitória e de que estamos vencendo. E mostrar para Trump que, olha, não faz sentido você ajudar a Ucrânia, não faz sentido apoiar Zelensky. Por quê? Porque não faz sentido, porque eles estão perdendo. Olha, nós conquistamos novos territórios. Estamos atacando massivamente e destruindo Kiev. Estamos demolindo prédios residenciais. Então é melhor você pressionar o próprio Zelensky. E é isso. Obviamente, antes da cúpula da OTAN, lançaram 2 ondas de ataques com um intervalo de 4 dias para mostrar que podem atacar com frequência. Por isso, é melhor vocês darem um jeito de parar o Zelensky aí para que ele pare de se defender. E então a guerra vai acabar. Essa é uma tentativa de pressionar não a Ucrânia, mas o Trump e os líderes europeus. E agora mesmo é preciso entender que a Ucrânia, como se diz, tem que fazer a sua parte. Está sendo informado que, no momento da gravação deste vídeo, pelo horário de Kiev, são 14h30 e está sendo relatado que, bem agora, houve mais um ataque a uma refinaria de petróleo russa. Ela está localizada a mais de 2.000 km da nossa fronteira. E provavelmente isso será um recorde em termos de distância. E agora a mídia russa está dizendo que, a partir deste momento, podemos considerar que a Ucrânia atingiu absolutamente todas as principais refinarias de petróleo na Rússia. A refinaria de Omsk era a última das 11 refinarias que não havia sido atingida. Agora, a refinaria de Omsk também foi atingida. Finalmente, nós discutimos isso com vocês nos episódios anteriores, que restava literalmente um único alvo a ser atingido, e a história estaria encerrada com isso. Quero dizer, encerrada ao atingir todas as refinarias de petróleo. Se conseguirmos isso, precisamos seguir atacando essas refinarias sistematicamente. Mais uma vez, enfatizo que todos os ataques da Rússia são atos de agressão. Infelizmente vejo que até alguns ucranianos começaram a achar que, supostamente, esses são apenas ataques de retaliação. Não existem ataques de retaliação. Eles começaram essa guerra, eles estão levando o troco. Putin entende perfeitamente que a economia dele está pegando fogo, as refinarias estão pegando fogo. Mais cedo ou mais tarde, os russos vão começar a fazer perguntas, então ele precisa criar uma imagem de delírio de vitória. Em vez de os russos agora discutirem, por exemplo, o fato de que todas as refinarias principais deles foram atingidas, eles vão discutir os ataques a Kiev, os ataques a Vishnevoi, sobre terem atingido uma empresa de produção de mísseis, Netuno, como dizem, e que está ocorrendo evacuação. Eles querem que discutam isso, e não o que está acontecendo na própria Rússia suja. Aliás, a expressão Rússia suja não é minha. Sei que por algum motivo os russos ficam muito ofendidos com isso, mas na verdade a frase Rússia suja pertence a um compatriota de vocês. Então ele, que aparentemente viveu nessa sujeira, entendia muito bem do que estava falando. Aqui deixo reticências. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube. Você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso. Cuide-se. Tchau a todos. Legendas.